Voltamos aí com o 6, né? Então a gente percebeu que o 6 e o 4 apresentavam uma característica em comum que a gente podia perceber no 8 e no 10, que é justamente, né, essa multiplicidade de duplas, né? Ou seja, eu posso decompor um número em números 2. Então, isso nos apontou para um certo padrão, porque aqui temos 10, 12, 14, 16, 18. Então a gente percebeu um padrão. E qual que é esse padrão? É justamente esse padrão de ser múltiplo de 2. Exatamente múltiplo de 2. Não sobra nenhuma unidade, né? Lembrando que como a gente está construindo o número, então a gente só sempre está adicionando unidades, né? E não retirando. Então por isso que não está sobrando unidades, né? Como no caso do 3, que é o 2 e a unidade sobra. Então esses números já deram, né, já ganharam um nome, melhor dizendo, a gente não precisa reinventar a roda, que são os números pares, né? São os números pares, são as duplinhas, né? São aqueles, né, decompostos em duplas, né? Ó, a gente pode até falar isso, ó que definição bonita, né? Ó, são os decompostos somente em duplas, para lembrar do algarismo aqui. Então são os decompostos somente em duplas, né? Ou seja, dentro deles eu só consigo decompor em duplas. Se eu conseguir decompor em duplas, eu tenho um número par. Se eu decompuser em duplas e sobrar uma unidade, eu tenho outro tipo de número, que é justamente o não par, né? Que é o ímpar. Lembra da brincadeira linguística, né? O impróprio é aquilo que não é próprio, ou aquele que não é próprio, né? Aquela prática, aquele costume, aquele hábito, coisa assim. O inconveniente é o que não é conveniente. O impossível é o que não é possível. Então, se eu tenho os números pares, eu tenho os números não pares, que são justamente os ímpares. Né? E quem são os ímpares? Ué, são literalmente os não pares. Pronto. Não precisa falar mais nada, né? Sobre esses dois. Ué, quais são os números ímpares aqui? Ué, nessa nossa sequência. O primeiro deles é o 3. Lembrando que o 1 não é número, né? O primeiro deles é o 3, porque ele é decomposto em 2, em uma dupla, e uma unidade. E qual que é o par? O par é 2. É que o par é a própria dupla, né? Aliás, o 2 é a própria dupla. Mas, tudo bem, né? O 4 é uma adição, né? Uma dupla a mais. O 6, mais uma dupla. E o 7 é uma unidade a mais. Então o 7 é ímpar, né? O 7 é ímpar, vamos organizar bonitinho aqui. O 7 é ímpar. E o 5 também. E o 3 também. Né? E se o 7 é ímpar, o 9 também é. Né? O 9 também é ímpar. Vamos parar um pouquinho no 9, porque assim, né? O 8, né? O 8 é 4 duplas, né? Não tem muito o que ser dito, né? Ou então 2 quadras, né? Para lembrar aí os jogos de cartas, né? São 2 quadras. Né? E o 7? Bom, o 7 ele é, né, algumas duplas, né, 3 duplas mais a unidade. Né? Até aí tudo bem. Mas e o 9? O 9 é o 4. O 4 não, é 4 duplas mais 1, mas ele pode ser decomposto dessa forma, né? Ó. Em 3, 3, 3. Isso nunca tinha acontecido antes, hein? Nenhum ímpar antes do 9, tinha sido decomposto assim. Por uma quantidade de números ímpares, porque o 3 também é ímpar, né? O 3 é um não par, exata. Sempre sobrava uma, né? Ó, o 7 é a sobra, né? É o 3, 3 e o 1.
E o 5 é o 2, né? O 5 é o 3 mais 2. Então, de repente, veio aqui o número 6, aí veio o número 7, veio o número 8 e veio o número 9. O 9 é o primeiro ímpar decomposto em unidades exatas, né? Em grupos, né? Em números exatos, né? O número já foi definido. Então, o 9 é o primeiro ímpar dividido, né? Decomposto em números exatos. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, tem alguns ímpares que sofrem isso. Por quê? Ué, sendo o 3 o próximo ímpar, aliás, o primeiro ímpar, então eu posso adicionar 3, eu sei que o 12 é um número exatamente decomposto em trios. Agora, o 7 não acontece isso. Né? E o 11 também não. O 11 sobra o 2. Então tem alguma coisa no 9 que não tem no 3, no 5 e no 7, né? Para ficar com seus anteriores apenas. Eu não sei o que é ainda, hein? Eu não sei o que é ainda. Vamos pro 10? Vamos pro 10. Esse aqui é o 10 já dividido por 5. Ah, interessante. Ou então, ele é também 5 duplas. 5 duplas. Interessante, né? Ele é 5 duplas. Mas quando eu peço em 3, né? Quando eu penso em 3, melhor dizendo, peço é ótimo, né? Quando eu penso em 3, ele, né? Sobra uma unidade aqui no meio. Ou no fim, enfim, tanto faz. Ah, então o 10, ele é composto exatamente pelo 2, então ele é par, né? Mas ele também é composto pelo 5. Ele é decomposto, né? Se você preferir, pelo 5. Ah, interessante. O 11 já não é, né? O 11 já não é. Interessante esse número. O 12 nós já vimos. O 13, né? Um número importante na política aí atual do nosso país, né? O 13, ele, o que ele é, né? Ele é um número ímpar, mas ele também não é decomposto igualmente pelo 3. E nem por nenhum outro, né? Peraí, opa, tem 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui. Eu vou pôr um aqui na frente. A primeira opção, né? No primeiro turno, né? Já põe o 13 lá para não ter dor de cabeça. Então, ó. O 13 é assim. E o 14? O 14... Bom, olha só, o 14 é 7 duplas, né? Então, peraí. Então tem o número 6 aqui. Rapaz. Entendi um outro padrão que até agora eu não tinha entendido. Precisa até o número 14 para perceber, hein? Ó, alguns números ímpares compõem outros números, inclusive ímpares. Né? No caso aqui é um número par, né? Mas o 3 compõe o 9 de forma exata. O 5 compõe o 10 de forma exata, mas o 10 é um número, né? É um número par. O 11, não. Mas ele compõe o 22 e o 33, né? Não vou pôr aqui, porque também nem tenho tanto palito. Mas, ó, se eu colocar o número 11 aqui... Cadê o 11? O 11 é isso aqui, né? Então, ó, o número 11 tem essa unidade que sobra. Nenhum antes dele o decompõe bonitinho, como aconteceu com o 9. Então, o 3, o 5 e o 7, o 11 e o 13, eles são números particulares. E não são iguais aos 9, né? Ao 9. Então, que número que é? Vamos voltar um pouquinho? O 2, ele compõe todos os números pares. Então, eu nem vou me preocupar com isso. Então, o 2 está aqui. Aí, do 2, eu tenho 3. Que eu divido assim de forma assimétrica, ou então de forma mista, né? Se não me engano, eu falei isso. O 5 também eu consigo quebrar, mas de forma assimétrica. O 7 também. Quando eu chego no 9, que é somar 2 aqui, eu consigo deixar desse jeito, mas eu tenho 4, né? O 4 ele é 2, né? Na verdade, né? Ele é uma composição de duplas. Então, o 9 é diferente, porque ele é um trio de 3. Ele é diferente dos outros 3 até agora, né?
Ele é diferente do 7, do 5 e do 3. E também do 2. Olha, agora a gente se tocou de outra coisa. Porque até agora nós estamos falando de número ímpar, né? Mas o número 2, ele compõe, por exemplo, o 8 e todos os outros pares. Então o número 2 e o número 3, o 5 e o 7... Bom, na verdade o número 2 ele é par e ele compõe, né, os outros pares. O número 3, por exemplo, ele é ímpar e compõe o número 9. Mas também compõe o próximo ímpar desses, que é o 15, né? Que é quando eu adiciono duas duplas ao 9. Desculpa, 2 trios. Né? Quando eu adiciono 2 trios ao 9. E o 5, ele compõe o 10. Lembra? Lembra, ó. O 10, ele é decomposto em 2 5. Olha que interessante, rapaz. Então tem alguns números, entre eles o 2, né? Tem alguns números ímpares, dentre eles o 2 que é par, que compõe os outros, que constrói, né? Que com eles construímos os outros números. Porque deles a gente não pode decompor mais. Perde o sentido. Né? Não tem sentido de dividir só em unidade. Né? Todos os números são unidades. Né? Todos os números são composições de unidades. Né? Mas essas composições rearranjadas de certas formas me dão um número par e por enquanto o ímpar, que não é o par. Né? Que aí é o não par mesmo, não é o par. Mas esses números que constroem os outros, né? O 2 que constrói todos os pares, o 3 que compõe também alguns números ímpares, né? Não todos, né? Por exemplo, 49, né? O 49 é composto por 7 setes. 7 setes. Não vou escrever aqui, né? Não vou construir aqui, na verdade, porque eu não tenho palito suficiente, né? Mas o 33 também é 11 vezes o 3 e é 3 vezes o 11. Então esses números fazem um grupo especial. Que como são os primeiros a aparecerem, né? Para pensar, né? No 4 eu tenho a dupla do 2, né? O 2 apareceu lá, o primeiro número, vai entender qual número nós estamos falando, né? O 4 apareceu, o 2 apareceu primeiro, depois veio o 4, né? Bom, no caso veio o 3, né? Mas aí o 4 e daqui por diante não tem mais novidade, é sempre dupla. Aí o 3 apareceu, aí depois o 5, o 7, aí o 9 foi decomposto por 3, o 11, então são os primeiros números, né? Olha aí. Então eu vou chamar de quê? Primos. Porque eles são os primeiros números, né? E com os números primos, né, construímos outros. Então os primos são os números que constroem outros números. Porque até então, até eu perceber lá no 11, né, no 9, aquela diferença, né, tem o 11, tem o 13 e tal, só compunham números as unidades. Ou então o 2. Exatamente falando, né? Mas agora com o 10, que ele é 2 vezes 5 e 5 vezes 2, eu percebi que alguns números ímpares fazem o que o número 2 faz. O 3 compõe o 9, que compõe o 15 também, né? O 3 compõe o 15, o 3 compõe o 33 e o 11 compõe o 33 e assim por diante. Então nós temos 3 grupos de números: os pares, os ímpares e os primos. Todos eles inteiros, né? Vou até escrever. Todos eles inteiros. Todos eles inteiros. Os números pares, os ímpares e os primos são números inteiros, que condizem, né, com o que a gente viu aí dos números naturais. Muito interessante, muito interessante. Agora vamos construir de uma outra forma esse negócio aqui, porque parece que não tem mais novidade, né? Acho que daqui para frente não vai ter novidade nenhuma, né? Não vai ter outro tipo de número, porque, considerando os números infinitos, né,
considerando os números infinitos, qualquer número par será decomposto pelo 2. Alguns ímpares serão decompostos por outros ímpares, que é o caso, por exemplo, do 9, do 15, do 21, do 25. Então, alguns números desses aqui não são esses aqui. Lembrando que o 2 o 2 é primo. Então, vamos construir um esquema para ver onde esses números estão dentro dos números naturais, né? Que eu acho que vale a pena a gente pensar desse jeito. Então, vamos trocar de folha para a gente avançar um pouquinho e terminar, né? Que já deu, né?